Curva a tua cabeça, feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos reunidos na tua presença, com esse privilégio que temos de estudar a tua palavra. Que tu possas nos abençoar nessa noite, que possamos aprender um pouco mais da mesma, que saiamos daqui edificados pela tua palavra. Do Santo Espírito, fale aos nossos corações, ministre o teu querer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Leremos a partir do versículo 1. 1427 na página dessa nossa Bíblia padronizada. 1425. Atos 1, capítulo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que se não ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas. As vistas deles, em uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Até aí o versículo 11, amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Essas 3 próximas aulas, começando hoje, nós estamos estudando a matéria, para aqueles que estão chegando agora, estamos estudando a primeira matéria desse curso, que é chamada Fundamentos da Vida Cristã. Essa matéria é mais uma matéria de nivelamento de turma, então tem algumas coisas que vocês talvez já tenham visto, outras coisas vocês estarão aprendendo também, né? E para aqueles que estão chegando agora, depois eu vou compartilhar os vídeos e os áudios das primeiras aulas, para que vocês possam também assisti-los para poder acompanhar a turma, tá certo? Vamos lá então. E hoje nós vamos começar a tratar, hoje e nas próximas aulas, vamos gastar umas 3, talvez até 4 aulas com esse assunto, acerca da pneumatologia. O que é isso, pastor? Pneu, do grego, significa sopro, ar. Onde pneumatose, de onde vem a questão do pneu. Nosso pneu, ele é composto de borracha, mas o que está dentro mesmo? Ar. Só que a palavra grega para Espírito Santo é pneumatos. Então, quando a gente vai estudar sobre o Espírito Santo, o tema que a teologia dá para esse estudo é pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. Então nós vamos começar hoje a falar acerca do papel do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, o que ele faz para o crente, qual o papel dele na vida de Jesus, qual foi o papel dele na vida de Jesus, qual que é o papel dele na vida do cristão, né? Então nós vamos trabalhar esse tema, pneumatologia, que é o estudo, em outras palavras, o estudo do
Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Jesus, quando Lucas começa a escrever o livro de Atos, nós sabemos que quem escreveu Lucas foi o evangelista. Quem escreveu Atos foi o evangelista Lucas, tá certo? Nós observamos isso pela forma que ele começa o livro. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quando você vai lá no Evangelho de Lucas, você vê esse mesmo enunciado. Lucas dedicando o seu trabalho a um homem chamado Teófilo. Então ele está escrevendo aqui, se referindo ao primeiro tratado. Qual que foi o primeiro tratado? O Evangelho de Lucas. Agora ele está escrevendo o segundo livro. E é interessante que ao escrever o segundo livro, ele se refere ao primeiro. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Teófilo, talvez alguns estudiosos afirmam que ele seria ou um discípulo de Lucas, alguém que Lucas estava discipulando, ou alguém que na época exercia uma influência muito grande, inclusive econômica, que talvez tenha sido um dos patrocinadores do trabalho de Lucas, do evangelista Lucas. É interessante ressaltar que Lucas, ele foi um evangelista investigativo. Então Lucas, ele não caminhou com Jesus igual os demais apóstolos, como o apóstolo João, o apóstolo Pedro. Ele converteu depois e ele quis também investigar quem foi Cristo. E ele, no seu primeiro livro, ele fala que ele fez um trabalho investigativo. Ele fala que ao dedicar para Teófilo, ele faz depois de uma acurada investigação. Então Lucas, ele era médico e ele também se tornou um historiador, né? Então a sensação que a gente tem, de fato aconteceu isso. Lucas chegou em Maria e falou assim: Maria, vem cá, vamos conversar. Eu sou Lucas, estou fazendo um trabalho de investigação acerca do mistério de Jesus. Como é que conta para mim essa experiência? Como é que foi essa história de que um anjo apareceu para você? Conta isso para mim. E ali eu contando e ele escrevendo. Chegava em João, vem cá, você andou com Jesus? O que ele ensinou? O que você viu? E Lucas foi escrevendo. E assim ele fez com todas as pessoas que ele teve acesso. Então nós consideramos o Evangelho de Lucas um evangelho mais investigativo e ao mesmo tempo coordenado. Então quando você lê Lucas, as coisas foram relatadas de forma cronológica, de forma coordenada. Então Lucas certamente talvez tenha tido acesso ao Evangelho de Marcos, que é considerado pelos eruditos o primeiro evangelho, e ele pegou esse material de Marcos, leu, mas ele mesmo quis fazer uma investigação. E ao terminar o Evangelho de Lucas, a gente percebe uma conclusão. Jesus morreu, ressuscitou, e ele conclui o livro e tal. Quando você chega em Atos, você dá uma sensação que Lucas percebeu que o trabalho dele não tinha terminado. Ou seja, não apenas que o trabalho dele não tinha terminado. Lucas percebeu que Jesus continuava agindo mesmo depois de assunto aos céus. Lucas percebeu que o Espírito Santo continuou agindo no meio da igreja, que Jesus continuou ativo, continuou na ativa, mesmo depois de ter sido assunto aos céus. Daí ele sentiu a necessidade de continuar o trabalho. Por isso que ele está dedicando agora uma segunda obra. Alguns chegam a falar que o livro de Atos, que ele é o único livro histórico do Novo Testamento, tanto é que Lucas, falei para vocês, ele era médico, era também um historiador. Lucas, ele escreve, dá-nos de presente o único livro histórico mesmo que nós temos do Novo Testamento. Quando a gente for estudar o panorama do Novo Testamento, uma matéria que nós vamos estudar nesse curso, nós vamos perceber que tudo que acontece depois de Atos, ou seja, as epístolas, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, as três cartas de João, Judas e Apocalipse, todas essas epístolas aconteceram enquanto Atos está acontecendo. Está entendendo? Então, todas as demais epístolas, elas têm como pano de fundo aquilo que está acontecendo aqui em Atos. Então o livro de Atos dos Apóstolos,
Ele é um livro histórico que narra o nascimento da igreja, como é que foi o derramamento do Espírito Santo sobre a vida da igreja, quais foram os primeiros sinais e prodígios que Deus fez através dos apóstolos, como é que a igreja começou a se expandir. Então o livro de Atos é muito rico. E é interessante que Lucas então está aqui agora, então continuando a escrever uma segunda obra. Ele tinha feito a primeira edição, foi o Evangelho de Lucas, agora ele está fazendo a continuação, que é o livro de Atos. Alguns definem Atos, qual seria o nome que nós poderíamos dar para Atos? Alguns estudiosos no decorrer da história do cristianismo tentaram colocar alguns nomes ao livro de Atos, dentre eles Atos de Jesus, por algum tempo ele foi chamado de Atos de Jesus. Outros defendiam que deveria ser chamados de Atos dos Apóstolos, como a maioria de nós hoje conhece. Outros defenderam que deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo no livro de Atos é bem veemente. Aí alguém sugeriu, falou assim, não, já que fica essa briga, Atos de quem? Deixa eu dar uma sugestão. É Atos de Jesus, através do Espírito Santo, usando a vida dos apóstolos. Então Jesus, tudo que é feito em Atos é feito através de Jesus. Tudo que é feito em Atos é feito em nome de Jesus. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então tudo que é feito em Atos é feito em nome de Jesus. Estevão, quando estava sendo apedrejado, foi o primeiro mártir cristão. Aí a gente observa ele olhando para os céus e vendo Jesus em pé, um Jesus que está ativo. Em Apocalipse, Jesus aparece assentado à destra do Pai. Em Atos dos Apóstolos, Jesus foi para o céu, não cruzou os braços não. Jesus continua interagindo, assistindo, vendo e intervindo em tudo que está acontecendo na vida da igreja. É interessante a gente ressaltar isso. Então Jesus, em Atos dos Apóstolos, permanece vivo, apesar de ter sido assunto aos céus. Ele cumpriu aquilo que ele disse para os seus discípulos lá no final dos evangelhos: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus permanece presente. Então nós poderíamos dizer Atos de Jesus, porque tudo que é feito em Atos é feito em nome de Jesus. Só que Jesus agora ele passa o bastão da gestão da igreja para o Espírito Santo. Ele falou que ele teria que ir para o Pai até que ele pudesse enviar quem? O Espírito Santo de Deus. E assim nós observamos então o cumprimento da profecia, da chegada do Espírito Santo, que era uma profecia que não fora dita apenas por Jesus. Nós observamos, por exemplo, o profeta Joel, lá em Joel capítulo 2, já falando que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Então tudo que cumpre em Atos já tinha sido proferido pelos profetas do Antigo Testamento. Está entendendo? Então, nós observamos aqui então o cumprimento de várias profecias. Então nós vemos aqui Lucas escrevendo a esse homem chamado Teófilo, que era um convertido, que talvez tenha financiado o trabalho de Lucas, ou era um discípulo de Lucas, um amigo pessoal, e ele começou a relatar todas as coisas que Jesus começou a fazer. Eu acho interessante isso aqui, porque ele está dizendo que ele percebeu que o livro de Lucas não era um livro terminado. Ele achou que o ministério de Jesus tinha terminado, tanto é que ele terminou o trabalho dele, finalizando o Evangelho de Lucas. Mas em Atos ele percebe que Jesus não terminou. Jesus apenas tinha começado a fazer. E é interessante, eu acho fantástico o livro de Atos, porque o livro de Atos é um livro histórico, é um livro narrativo, mas por muitas vezes você vê as primeiras pessoas, os pronomes das primeiras pessoas. Por muito tempo a gente observa o Lucas falando eu e nós, porque ele também não só estava narrando, mas ele também estava participando. Então nós fomos impedidos pelo Espírito Santo, e nós fomos. Então você observa isso no Evangelho de Atos, Lucas narrando, mas também participando, ele assistindo aquilo. Foi uma experiência fantástica, e ele escrevia enquanto ele assistia o ministério do apóstolo Paulo, enquanto ele via o que Deus estava fazendo na vida da igreja. Então ele percebe aqui que Jesus começou a fazer. Ele percebe que o ministério de Jesus não terminou, que Jesus continuou agindo
Por isso ele sente a necessidade de continuar escrevendo esse segundo livro que ele chama, que é colocado aqui para nós como Atos. Jesus começou a fazer e a ensinar. E observa aqui, querido, os termos, os verbos que Lucas coloca, verbos que às vezes, infelizmente, muitas pessoas não colocam nesse sentido a ordem do discipulado. Como é que funciona o discipulado? O discipulado, ele começa pelo fazer. E quando eu falo discipulado, eu falo não apenas discipulado do novo convertido, mas discipulado dentro de casa, por exemplo. Não adianta eu pedir meu filho para orar se ele não me ver orando. Não adianta eu ensinar meu filho, quando ele crescer, se vai ter que ser um dizimista, se ele não ver em mim, como pai, um dizimista. Porque a ordem do discipulado, ela começa pelo exemplo. Jesus não ensinava primeiro para depois fazer. Jesus fazia primeiro para depois ensinar. Essa era a didática de Jesus. Se Jesus ia falar sobre amor, ele amava primeiro, para depois ele ensinar sobre amor. Tudo que ele ia fazer, então a ordem do discipulado de Jesus começou primeiro a fazer, para depois ensinar. Então aquele ditado, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, nunca combinou com Jesus. Pelo contrário, fazer para Jesus, a prática para Jesus, ela vinha primeiro do que a teoria. Interessante isso, né? Ele ensinava, ele fazia primeiro, para que depois ele pudesse ensinar. Então é nessa ordem. Então Jesus começou a fazer e a ensinar. Aí ele vai dizer aqui, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio de quem? Do Espírito Santo. Irmãos, preste atenção. Algumas pessoas veem o ministério de Jesus e tudo que Jesus fez e acham que assim, não, ele fez tudo que fez porque ele é Deus. Nós aprendemos que ele é Deus. Nós aprendemos sobre a natureza divina de Jesus e sobre a natureza humana. Jesus foi de fato 100% Deus e 100% homem. Nós entendemos isso. Aí algumas pessoas não, tudo que Jesus fez, ele fez porque ele é Deus. Então, como Deus, ele pôde andar por sobre as águas. Como Deus, ele teve autoridade sobre o mundo das trevas. Ele expeliu legiões de demônios. Como Deus, ele operou milagres. Como Deus, ele multiplicou pães. Só que não. Jesus não usou 1% da sua divindade. Paulo, ao falar sobre o ministério de Cristo, ele fala, tendes o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque mesmo sendo Deus, a sua origem, não usurpou ser igual a Deus. Antes se esvaziou, assumindo a forma de homem. Então Jesus, e tudo que ele fez como homem, mas sob a influência, a intervenção do Espírito Santo de Deus. Tudo que ele fez por conta do Espírito, pelo poder do Espírito. Ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele disse que essa profecia se cumpriu na pessoa dele. Quando ele foi naquela sinagoga pregar aos sábados, e foi lhe dado o livro do profeta, lembra? Que ele chegou na sinagoga, era um sábado, né? Aí pegou, o que aconteceu? Lá, a sinagoga, ela tinha um plano de leitura, que normalmente se dava, que eles liam o Novo Testamento, na realidade tinha 2 planos de leitura. Eles liam aos sábados. Tinha algumas sinagogas que adotavam a leitura de ler toda a lei, e todos os livros proféticos durante um ano. Então todo sábado alguém lia na sinagoga. Então eles liam o Antigo Testamento todo em um ano. E tinha outras sinagogas que adotavam a leitura de 3 anos. Então durante 3 anos, aos sábados, se era lido todo o Antigo Testamento. Normalmente quem lia era um sacerdote, era um rabi, um mestre, alguém que tinha autoridade. Igual na igreja, quem dirige o culto, quem prega são os pastores. Da mesma forma, Jesus, ele foi na sinagoga, num sábado qualquer, chegando lá, foi-lhe dado. Quem dava era um assistente da sinagoga. O assistente da sinagoga, ele não falava para a pessoa, vai lá, vai ler lá, qualquer texto. Não, ele tinha que ler o texto do dia. Tinha que ler o texto que estava de acordo com o plano de leitura. Então foi dado para Jesus o texto para ele ler. E qual o texto que era? Lá de Isaías.
O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregoar o ano aceitável ao Senhor, por liberdade dos cativos. Toda aquela profecia que leu era o dia de ler Isaías. Olha que coisa fantástica. Vamos lá, Isaías, rapidamente. Capítulo 61. A página 991. Alguém leia para mim aí o versículo 1, 2 e 3. Pode levantar e ler, bem audível. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Aleluia. Jesus leu esse texto lá na sinagoga. Em toda sinagoga tinha uma cadeira que ninguém assentava nela. O sacerdote não assentava. E cria-se na tradição judaica que quando o Messias viesse, ele era o único que teria autoridade para sentar naquela cadeira. Presta atenção na cena. Jesus leu esse texto. O assistente da sinagoga que deu para ele era um plano de leitura. Ele leu esse texto aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr liberdade aos algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram. E ele terminou de ler esse texto. Ele entregou o pergaminho que tinha dado para ele ali, entregou para o assistente, foi e sentou naquela cadeira. E ao sentar naquela cadeira ele disse: hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. Quem que é o Messias? É Jesus. Então, ou seja, tudo que Jesus fez, ele fez porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele fez pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo. Por isso que ele disse que aqueles que crescem nele fariam as mesmas coisas que ele fez e até mesmo coisas maiores. Porque quem estava do lado dele para assisti-lo, para ajudá-lo, era o próprio Espírito. Então, se o Espírito estava com ele, ele pôde fazer tudo aquilo, nós também, no nome dele, com a ajuda do Espírito também, poderíamos fazer. Então, por isso que a gente observa depois, por exemplo, os discípulos curando enfermos. A gente observa, por exemplo, Paulo ressuscitando mortos, né? Paulo, por determinada ocasião, ele pregou tanto, que a pregação dele foi tão longa, que o menino estava na janela e dormiu, e cochilou e caiu. Né? Aí ele teve que ir lá e ressuscitar o menino, em nome de Jesus. Ou seja, o mesmo Espírito iria agir. Agora voltando para Atos, aqui capítulo 1, vamos lá então. Então ele deu mandamentos por intermédio de quem? Do Espírito. Tudo que Jesus fez. Observe que até nos milagres Jesus recorria ao Pai. Pai, graças te dou. Ele orava ao Pai. Então a questão do Espírito Santo na vida de Jesus é algo que é diretamente ligado. Então ele deu mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. E ele foi o que então? Elevado à
às alturas. Aí ele vai dizer aqui o que aconteceu antes dele ser elevado às alturas. A estes também, a quem? Aos apóstolos, tá certo? Depois de ter padecido, está falando sobre o quê? Sobre a morte de Jesus. Depois de ter padecido, se apresentou de que forma? Vivo. Se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Preste atenção, irmãos. A palavra aqui, provas incontestáveis, é o que nós chamamos na Bíblia de rapax legomeno. O que é o rapax legomeno? Rapax legomeno é uma palavra que aparece só uma vez em toda a Escritura. É uma palavra que seja, no caso aqui é grego, né? Essa palavra provas incontestáveis, ela não tem em nenhum outro lugar da Bíblia, é o rapax legomeno. Então, em qualquer lugar da Bíblia, só aqui que aparece. O que era, que palavra que era essa? É o tekmerion. Tekmerion no grego era uma palavra jurídica da época. Hoje, até hoje, a justiça de antigamente não mudou muito em relação a hoje, não. Hoje, um bom advogado, ele trabalha com basicamente dois tipos de provas: prova documental e prova testemunhal. Quando se tem as duas coisas, aí fechou, tá certo? Prova documental e prova testemunhal. O tekmério era quando um advogado, ele tinha provas incontestáveis, ou seja, quando um advogado de defesa ou de acusação chegava numa audiência e falava para o outro assim: ó, eu tenho tekmério, o outro tremia a base, porque ele sabia que se alguém afirmasse isso, se algum advogado, se algum jurista afirmasse que tinha tekmério e não tinha, ele poderia ser sentenciado por isso. Então a pessoa que usava esse termo jurídico, ela tinha que ter muita confiança: eu tenho prova mesmo, então me dá lá os vídeos, me dá os áudios, me dá os documentos. Está entendendo? Então Lucas usa esse termo jurídico. Jesus se apresentou vivo, tekmerion, com provas incontestáveis. Se alguém chegasse nele, você prova mesmo que Jesus se apresentou vivo? Ele tinha prova, por isso que ele usou esse termo jurídico aqui. Ele tinha prova documental, aqui ele está documentando, Marcos está documentando, e além, lá em Coríntios, Paulo vai falar que Cristo apareceu depois de ressurreto para mais de 500. Vai no tribunal e leva 500 testemunhas para ver se ganha ou não ganha a causa. 500 testemunhas, e Paulo fala assim, das quais ainda hoje, quando o apóstolo Paulo estava escrevendo, ainda estão vivos. Então, nessas pessoas que testemunharam Jesus depois de ressurreto, que viram Jesus, que tocaram em Jesus depois de ressurreto, Paulo vai dizer que mais de 500 pessoas que viram Jesus, das quais ainda na época de Paulo estavam vivas. Ou seja, quiser chamá-las aqui, trazê-las aqui, elas vão testemunhar. Irmãos, isso é fantástico. Eu acho fantástico o cristianismo, porque a maioria das outras religiões, poderíamos dizer assim, vamos pegar por exemplo agora o islamismo. Se você for no fundamento do islamismo, você vai perceber que todo fundamento islâmico, muçulmano, parte do pressuposto de que um homem foi para uma caverna e lá ele recebeu sozinho toda uma revelação de uma religião. Quem mais recebeu? Só ele. Toda uma religião é fundamentada na revelação que, segundo eles, o Deus Alá, deu apenas para um homem. Deus é tão sábio, que Deus não se revelou só a um. No decorrer da história, Deus se revelou a milhares. Deus se revelou a multidão. Tem um filme que eu indico para vocês podem assistir daqui até na próxima aula, tá? Aí no Netflix ou no YouTube, Em Defesa de Cristo. Quem não assistiu, quem assistiu? Fantástico. Assista esse filme. Queridos, o que nós temos de cristianismo não é algo assim de fundo de quintal, não. Não é alguém que foi para uma caverna e eu ouvi, Deus apareceu para mim, eu recebi um Alcorão, eu recebi a revelação, e agora, não é assim não. Está entendendo? O cristianismo, Deus se revelou com provas incontestáveis.
Jesus se revelou na história. Deus se revelou ao povo hebreu na história. Uma multidão ouviu, e contemplou os milagres de Deus. E Lucas está dizendo aqui então, ele se apresentou vivo, tecmeion, com provas incontestáveis. Por que ele está dizendo isso? Porque desde quando o túmulo de Jesus ficou vazio, nós conhecemos através da palavra do Senhor, os soldados foram subornados para mentir, para dizer que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Irmãos, ninguém morre por mentira, não. Se você não crê numa coisa de fato, você não vai morrer por aquilo de jeito nenhum. E se pegar todos os apóstolos, exceto João que foi exilado, foram martirizados. Está entendendo? Você observa, analisar uma questão simples, política. Um monte de gente defende a direita, defende a esquerda, né? Mas pergunta se um fala assim, ô senhor Lula, eu vou ser preso no seu lugar. Ou não, ou nega Lula ou morre. Eu nego, já sou da direita. Já sou amigo do Bolsonaro. Queridos, ninguém morre por uma mentira. Então, quando o Lucas está falando que Jesus se apresentou vivo, tecmeion, com provas incontestáveis, é porque eram incontestáveis mesmo. Poderia chegar nele e pedir provas registradas em cartório, provas documentais, provas testemunhais que ele as teria para mostrar, aparecendo-lhes durante 40 dias. Então não foram só as mulheres que viram Jesus depois de ressurreto, não foram só os apóstolos, foram mais pessoas, e não somente uma vez. Não, foi só eles estavam extasiados e sonharam com Jesus, estavam tão ansiosos para ver. Não, apareceu para eles durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino. Qual que era o assunto do ensino de Jesus, tanto antes de ser crucificado, quanto depois de ser crucificado? Era sobre o reino dos céus. O reino de Deus é semelhante o reino dos céus é semelhante Esse era o assunto. E depois de ressuscitado, Jesus continuou batendo nessa tecla. Ele falou, impulsionado pelo Espírito Santo, ele falou coisas concernentes ao reino de Deus, mas infelizmente parece que a pessoa só escuta aquilo que quer. Qual que era a grande expectativa dos discípulos? Qual que era a grande expectativa do povo judeu? Por que o povo hoje se chama o Domingo de Ramos, ficou lá, hosana, e fazendo aquela entrada triunfal de Jesus no jumentinho? Por que eles fizeram aquilo? Porque eles amavam Jesus? Não, porque eles acharam que Jesus iria lhes libertar do domínio romano. Eles esperavam que Jesus seria um líder político. Eles esperavam que Jesus seria semelhante a Moisés. Assim como Moisés libertou o povo hebreu da escravidão do Egito, assim também Jesus os libertaria da opressão do Império Romano. Tem um líder, alguém que vai ser por nós. Jesus por muito tempo foi chamado de filho de Davi. Qual foi o papel de Davi em Israel? Libertar o povo dos filisteus, vencer as guerras. Então eles acharam que Jesus seria um segundo Davi, e eles frustraram porque Jesus morreu. O nosso líder queria montar um grupo de soldados aqui, quem sabe com os 12 apóstolos, e montar um campo de batalha, e queria batalhar com Roma de alguma forma, e nós seríamos libertos do Império Romano. Então morreu. Aí um voltou a pescar, o outro foi para o caminho de Emaús, e Jesus começou a aparecer para eles. Não morri não. Quando eles viram Jesus ressurreto, agora sim, agora ele voltou, ressuscitou diante dos mortos, agora ele vai montar um exército, e nós vamos derrotar Roma, e vamos montar o reino de Israel, restabelecer novamente o reino de Israel. Mas qual que era o assunto da pauta de Jesus todos os dias da conversa com eles? Assuntos concernentes ao reino de Deus. Aí observa aqui, e comendo com eles, aquilo que eu já falei para vocês aqui, alguns que fazem parte da igreja e participam da escola bíblica dominical,
Quer saber como é que você será depois de ressurreto? Quer saber como é que vai ser o corpo glorificado? Estude Jesus depois de ressurreto. Quer saber como é que vai ser o nosso corpo? O que o nosso corpo vai poder fazer, esse novo corpo que nós vamos receber novinho, né? Depois que nós de fato encontrarmos com Cristo. Que jeito vai ser esse corpo? Estude Jesus. O que o corpo de Jesus glorificado fez, que ele é o primogênito. Ele veio como unigênito e se tornou o primogênito, o primeiro. Jesus, o Deus o Pai, o ressuscitou de entre os mortos. Então Jesus, no seu corpo glorificado, esse corpo não era limitado ao tempo, esse corpo não era limitado ao espaço, pode estar todas trancadas, Jesus entrava e saía quantas vezes ele quisesse, está entendendo? E esse corpo pode comer, esse corpo não vai necessitar comer, não tem a necessidade fisiológica, mas um dos prazeres do corpo glorificado vai ser comer. Então, se você gosta de comer, pode ficar feliz, porque no céu vai ter comida. Vai ter comida, vai ter as bodas do cordeiro. A Bíblia fala sobre as bodas do cordeiro. A Bíblia fala sobre a árvore da vida, que lá no céu vai estar lá também. Para que serve a árvore da vida, se não para comer? Bodas de festa de crente que não tem comida, não é festa de crente, né? Então, o que Jesus fez? E comendo com eles, comendo com os discípulos, né? Determinou-lhes que se não ausentasse, deu mandamento para eles: não se ausentem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Verso 5: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Jesus falou uma profecia aqui que seria cumprida não depois de um mês, seria cumprida alguns dias depois. Vamos fazer as contas? A festa de Pentecostes era 50 dias após a Páscoa. A festa de Pentecostes era 50 dias após a Páscoa. Jesus participou da Páscoa com os discípulos antes de ir para o Calvário. Lembra que ele celebrou a Páscoa? E lá na Páscoa ele instituiu a ceia. Este é o meu corpo. Ele deu um novo significado à Páscoa judaica. Pegou o pão, pegou o vinho e deu um novo significado que nós participamos até hoje da Santa Ceia. Alguns estudiosos afirmam, há uma briga se a Páscoa de Jesus foi celebrada ou na quarta ou na quinta. Não vem ao caso, por enquanto, né? Mas que ela tenha sido celebrada na quinta noite, por exemplo, quinta, sexta, sábado, domingo. Jesus ressuscitou no domingo. Já tinha 4 dias que tinha celebrado, no mínimo 4 dias que tinha celebrado a Páscoa. Depois de ressurreto, ele ficou 40 dias aqui. 40 mais 4, 44. Para 50 falta quantos? Provavelmente os discípulos ficaram órfãos, entre aspas, apenas 6 dias. Depois que Jesus foi assunto aos céus, ele falou assim: vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses, é por agora, não vai passar nem uma semana. E quando você chega em Atos 2, o que diz lá? Ao cumprir-se o dia de 50 dias depois da Páscoa. Está entendendo? Penta de 50. Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Daqui a pouco vamos chegar lá. Tá certo? Mas a profecia, então, que eles seriam batizados pelo Espírito Santo, não muito depois desses dias. Verso 6. Então, presta atenção, irmãos. Aí entra aquela questão. Os discípulos passaram 3 anos fazendo curso básico em teologia com Jesus. Fizeram bacharel. Entraram no mestrado. Estava quase doutorando com Jesus. Aulas práticas, teóricas, presenciais. Está entendendo? Ensinava, ele fazia primeiro para depois ele ensinar. Ensinou o assunto de Jesus o tempo todo. Foi o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Vem os discípulos tocar no assunto novamente dessa terra. Vem de novo tocar para perguntar quando é que Jesus ia montar o exército. Olha o que diz o verso 6. Estavam reunidos e lhe perguntaram: Senhor, será agora? Quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Quando é que nós seremos libertos da escravidão romana? Quando é, Senhor? Já vai poder montar o exército? Como é que vai ser esse negócio?
Vamos fazer igual Moisés? Como é que vai ser e tal? Aí Jesus fala assim: olha, não vos compete saber tempos ou épocas. Vocês estão preocupados com esse mundo, assuntos desse mundo. Deixa eu falar um negócio para vocês. Isso é assunto de Deus. Quando é que o reino de Israel vai ser restabelecido? Isso, Jesus usou dois termos gregos aqui. Não vos compete saber nem kairos e nem cronos. A palavra kairos no grego traz uma ideia de tempo no sentido de momento, que ele pode estar diretamente ligado com o cronos, que é a cronologia, ou não, é o momento certo. Quando você fala assim, quando é que uma pessoa está preparada para casar? Não é a idade. Ah não, todo mundo a chegar aos 18 anos pode casar. Depende. Tem alguns que de 15 anos já atingem a maturidade, tem outros que têm 40 e vivem como um adolescente até hoje. Então não chegou no tempo, não chegou aqui Jesus, o termo vai dizer, não vos compete saber o kairos, esse momento. Kairos tem a ver com o momento, e nem o cronos, que é a data, hora marcada, calendário, de onde vem a nossa palavra cronômetro, cronologia. Então não vos compete saber nem o momento certo, e nem o tempo, a data. Tanto é que quando é, historicamente, que o reino de Israel foi restaurado? 1948. 19 séculos se passaram para se cumprir essa expectativa aqui dos discípulos. Porque depois disso aqui a opressão romana foi cada vez mais, ao ponto de chegar no ano 70, com a investida do imperador Nero, sitiou Jerusalém, botou fogo na cidade, destruiu o templo, os judeus foram dispersos para o mundo todo. Passaram quase 19 séculos, ou mais de 19 séculos, desculpe, em torno de 19 séculos, dispersos, os judeus da diáspora, está entendendo? Em 1948, que foi reconhecido pela ONU através de um voto Minerva, de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que ele era representante do Brasil na ONU, ficou empatado e estava na presidência da sessão, ele voltou lá, foi criado, então recriado o Estado de Israel agora em 1948. Está entendendo? Não vos compete esses assuntos humanos de quando um reino vai ser restabelecido, não vai ser, então não vos compete saber. Olha o que Jesus está dizendo então. Esses tempos que o Pai reservou para a exclusividade e a autoridade deles, não compete vocês saber. Mas deixa eu falar um negócio para vocês, deixa eu voltar no assunto aqui do reino de Deus. Mas, verso 8, mas é um contraste, né? Não preocupa com as coisas terrenas, não. Não preocupa com os reinos desse mundo, o império que está ganhando, o império que está perdendo, quem está na frente, quando é que aquele país que está sendo constituído ou destituído. Não preocupe-se com isso, isso é coisa de Deus. Deus tem um domínio da história da humanidade, essas coisas competem ao Pai. Mas recebereis poder. Repita comigo, poder. A palavra poder, queridos, no grego é a palavra dinamin. A palavra dinamin é de onde vem a palavra nossa, no português, dinamite. É uma coisa fora do comum, é uma força descomunal. Vocês vão receber dinamin, um poder sobrenatural. Vocês vão receber esse poder. Esse poder que não é um poder, não é um dom, não é algo assim simplesinho, não é uma força. Vocês vão receber um poder dinamin, um poder sobrenatural. Vocês vão receber dinamin. Ao descer sobre vós, quando é que vocês vão receber esse poder? Ao descer sobre vós, quem? E sereis minhas testemunhas. Vocês vão receber poder com um propósito. Qual que é esse propósito? Ser testemunha. Sabe qual que é a palavra grega para testemunha aqui? Mártires. Vocês serão meus mártires. Quem são os martireiros? São aquelas pessoas que não negam Jesus até mesmo diante da morte. Vocês receberão poder. Esse poder vai ser tão grande na vida de vocês, a presença de Deus, a confiança em Deus, a fidedignidade de Deus na vida de vocês, a convicção de que vocês estão no caminho certo,
A convicção de que Deus está com vocês será tão forte que, se necessário for, vocês serão meus mártires. Tanto é que, como eu disse para vocês, todos os apóstolos foram mártires. Está entendendo? Pessoas que não negam Jesus por nada. Esse é o poder do Espírito Santo. E ser-me-eis minhas testemunhas. Alguém que não nega Jesus. Alguém que, se chegar diante dele e falar assim, ou nega a sua fé ou morre, pode matar. Está entendendo? O poder do Espírito Santo na vida do cristão é tão forte ao ponto disso, ao ponto de se tornar testemunha. O mártir aqui é aquela pessoa que não nega em qualquer circunstância. Qual que é a pior forma de opressão? É a ameaça de morte. Então pode me matar, que eu não nego. Eu me lembro, queridos, na Coreia do Sul, na época que a igreja era perseguida. Hoje, graças a Deus, é um país cristão, né? Mas na época o cristianismo foi bastante perseguido lá. E uma família de cristão foi presa, e os filhos menores, estavam o pai, a mãe e 3 crianças, e os filhos menores, sem entender o que estava acontecendo, eles iriam ser enterrados vivos. Essa tinha sido a sentença deles por pregar, por viver o cristianismo. E um dos coleguinhas de um dos filhos falou assim: fala para o seu pai que, se ele negar o Deus dele, o Deus dele, os soldados não vão matá-lo. E o filho menorzinho virou para o papai: papai, meu coleguinha falou ali, se a gente negar o nosso Deus, eles não vão nos matar. Aquele pai falou assim: meu filho, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos negar o nosso Jesus. Sabe por quê? Isso era por volta do meio-dia. Hoje nós jantaremos com Jesus. Nós não podemos negar Jesus, porque hoje nós jantaremos com Ele. Então, queridos, o crente é aquele que crê acima de todas as coisas. O crente é aquele que tem a presença do Espírito Santo. Ele está convicto. Vocês vão receber dínamo, é um poder sobrenatural, que vai lhes dar uma convicção sobrecomum, ao ponto de vocês não negarem. Se a gente for na história da igreja, os pais da igreja, a maioria deles, no estudo na patrística, né, que foram os sucessores dos apóstolos, também foram semelhantes aos apóstolos. Tem um escritor, historiador cristão, chamado Justo Gonzalez. Eu recomendo a leitura desse livro de Justo Gonzalez, chamado A Era dos Mártires. Nele, Justo Gonzalez vai falar que o sangue dos cristãos era como sementes. Quanto mais se matava cristão, mais a igreja crescia. Um deles foi chamado Tertuliano, o senhor que serviu a Deus a vida toda, e ele foi pego no final da sua vida, né? Ele se tornou mártir, no final da sua vida, já com 80 e tantos anos de idade, e ele iria ser colocado nas arenas para servir de espetáculo para os cidadãos romanos. Ele iria ser jogado para ser comido por leões. E um dos soldados virou para ele e falou: Tertuliano, o senhor é um senhor idoso, o senhor não precisa passar por isso. Por que você vai passar por isso? Morrer de forma tão trágica? Vai para casa, morra dignamente, você já está de idade. Por que o senhor não nega? Eu faço um ofício aqui que o senhor está negando Jesus, o Cristo de vocês, e eu libero o senhor. Eu falo com o meu oficial aqui, com o meu superior. E ele falou assim: eu não posso negar a Cristo. E Tertuliano falou para aquele soldado: eu sou o trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me, para que eu possa ser oferecido como o limpo pão de Cristo. E com essas palavras, ele foi conduzido às arenas e foi ali degolado pelos leões. Então, aquele que é cheio do Espírito Santo, queridos, ele não tem medo. Ele não tem medo da morte, ele é testemunha fiel de Cristo. Ele é testemunha. Então vocês serão mártires, serão testemunhas, alguém que vai falar de que realmente conhece, viu e presenciou Jesus e os seus milagres. E ser-me-eis testemunhas onde? Tanto em Jerusalém, que era a cidade, como em toda a Judéia e Samaria, que era a Judéia região, estado, Samaria região vizinha, e até
os confins da terra. Então, se o versículo 8, já vou dando uma dica para vocês, o versículo 8 resume como é que a história será narrada agora em Atos. Até o capítulo 8, o evangelho vai estar em Jerusalém, Judeia, e depois a partir do capítulo 8 já Samaria, e depois com a primeira, segunda e terceira viagem missionária do apóstolo Paulo até os confins da terra. E quando você lê Atos é um livro, é um livro histórico, mas qualquer entendedor de literatura vai perceber que o livro de Atos não tem conclusão. Quando você lê Atos, você fala assim: e aí? Paulo morreu? O que aconteceu com ele? Ele voltou a pregar? Ele chegou à Espanha como ele pretendia? O que aconteceu com o apóstolo Paulo? E aí? E Pedro? Cadê João? Cadê esse povo? Você não vê assim um final de Atos dos Apóstolos. Mas sabe o que o Espírito Santo fala aos nossos corações? Atos não acabou. Atos continua através da tua e da minha vida. Por isso que Atos não tem conclusão. Porque nós, como igreja do Senhor, continuamos pregando sob a orientação do Espírito Santo, sob o poder do Espírito Santo, continuamos pregando Jesus em Goiânia, em Goiás, no Brasil e até os confins da terra. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E depois que ele disse isso, o texto vai dizer aqui então que ele foi elevado às alturas, e eles, enquanto estavam vendo aquela cena, apareceu ali então 2 varões vestidos de branco, provavelmente anjos, e se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes, assim como ele foi, assim um dia ele voltará. Amém? Vamos lá caminhar mais um pouquinho. Então, fazendo essa introdução sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo é que fez com que o ministério de Cristo fosse tão bem sucedido, que o Espírito Santo foi o que fez com que o ministério dos apóstolos fosse tão bem sucedido, tão eficaz, e que a igreja chegou até aqui, é por conta do Espírito Santo de Deus. Infelizmente, a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, é um divisor de águas entre os tradicionais e os renovados. Então, quando você vai conversar com um batista tradicional, quando você vai conversar com um presbiteriano tradicional, quando você vai conversar com o pessoal da cristã evangélica, essas igrejas tidas como históricas, não é que eles não creem no Espírito Santo, eles creem no Espírito Santo, eles creem na triunidade de Deus, que Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. O que eles não creem? Eles não creem na contemporaneidade dos dons. Então eles creem que esses dons de operar milagres, de falar em outras línguas, de profetizar, na visão deles, nós pentecostais comungamos de outro pensamento, mas na visão deles, esses dons foram apenas para os apóstolos ou para a igreja primitiva. Então eles são cessacionalistas, não são sensacionalistas, não vai mudar a palavra. Eles são cessacionalistas, que os dons cessaram, está entendendo? Então os nossos irmãos que vão para o céu igual a gente, isso não muda muita coisa, porque eles creem no Espírito Santo, creem em Jesus. Mas o que muda, irmãos? Eu já contei para vocês, acho que foi aqui em uma das aulas, mas eu recebi a resposta para essa pergunta, porque eu sou de origem presbiteriana do Brasil. Contei para vocês aqui no início das nossas aulas, que a minha família foi evangelizada em 1892. A minha tataravó que conheceu a Cristo, depois a minha bisavó, a minha avó, e assim foi passando o meu pai, foi passando de geração em geração. A minha família toda é presbiteriana do Brasil. Eu amo a presbiteriana do Brasil, amo a teologia, amo os irmãos, tem primos pastores, presidentes de presbitérios, então assim, a família toda envolvida, boa parte da minha família é presbiteriana do Brasil. Eu vim de lá, eu vim de lá e fui para Renovada, fui renovado, Deus me direcionou para a presbiteriana renovada. Mas nessa época que eu fui, eu mudei para uma cidade que não tinha presbiteriana do Brasil,
e estava começando um trabalho nosso da Presbiteriana Renovada na cidade. E eu peguei, na verdade estava começando, aí como não tinha Presbiteriana do Brasil, eu não sabia que estava começando o trabalho, eu fui para a Assembleia de Deus, que era a igreja, que era a maior igreja da cidade. E eu fui para lá e tal, eu comecei para mim foi assim, uma diferença cultural muito grande. Para quem sai da Presbiteriana do Brasil, que a oração é só uma pessoa que ora e todo mundo escuta e fala amém, no máximo amém, nada de aleluia, né? Para ir para a Assembleia de Deus, que naquela época era no interior, aquelas de reteté mesmo, as pessoas brincam assim, né? De fogo puro, e o povo orar naquele turbilhão de manifestação, e na época o povo profetizava mesmo, né? E Deus mostrava as coisas mesmo. Para mim foi assim, né? Sair da geladeira, me perdoe os irmãos presbiterianos a expressão, mas sair da geladeira e ir para uma fornalha. E eu fiquei meio que perturbado, porque naquela época, hoje graças a Deus já estamos mais maduros, mas naquela época tinha uma disputa muito acirrada entre os tradicionais e os pentecostais. Ao ponto de alguns assembleianos, por falta de conhecimento, não, esse povo tradicional vai tudo para o inferno, eles não têm o Espírito Santo. Eu já ouvi isso, né? Não, esse povo aí, seus parentes lá, se eles não virar pentecostal, eles não vão morar no céu. E eu era adolescente, o que eu fiz? Fui perguntar para o meu pastor, assembleiano. Virei para ele e disse: ô pastor, eu queria te fazer uma pergunta. Por isso que eu falo perguntar, tem que perguntar sempre, viu? Não é errado perguntar. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Algumas pessoas falam que os presbiterianos, as pessoas que não creem, eu não sabia que era na contemporaneidade, né? Eu não tinha conhecimento teológico para isso, que as pessoas que não creem nesses dons espirituais, do Espírito aí, não vão morar no céu? Como assim? Eu fiquei preocupado com a minha tia, com a minha avó, com todo mundo, né? Aí eu peguei e perguntei para ele, eu falei assim: senta aqui, deixa eu te contar uma história. Para te responder essa pergunta. E eu achei a história dele uma das respostas mais sábias para dizer a diferença entre nós pentecostais e os tradicionais. Aí ele contou aquela história que um dia, esses dias para trás, eu contei ela aqui num outro contexto, né? Ele falou assim: olha, um moço comprou uma passagem daqui para a Europa, para Portugal, porque ele morria de medo de andar de avião e foi de navio. E ele fez a matula dele, né? E perguntou quantos dias seria de viagem, e ele fez a matula dele para ele comer durante a viagem e tal. E o sonho dele era conhecer a Europa. Só que durante a viagem houve uma grande tempestade no meio do oceano, e o navio teve que desviar pela costa africana até chegar lá. Então a viagem foi quase que 3 vezes mais o tempo previsto. E aquele moço foi ficando sem comida, até que chegou lá todo debilitado. E ao descer quase que carregado, assim desfalecido, porque a comida acabou e com fome, e não tinha dinheiro para comprar comida. Aí o capitão do navio, ao ver ele, falou assim: o senhor está bem? O senhor está passando bem? O senhor está pálido? O senhor está magro? O senhor adoeceu e não procurou um dos nossos médicos? E ele acanhado falou assim: não, capitão, porque devido a essa viagem ter sido mais longa, a minha comida acabou. Ele falou assim: mas você não sabia que a comida estava incluída na passagem? Ele ilustrou isso para mim, eu entendi na hora, né? Ou seja, eles vão chegar no destino, só que vão chegar mais enfraquecidos. Que como é bom a gente usufruir da presença do Espírito, da ação do Espírito, da impulsão do Espírito, essas experiências que nós temos espirituais, de falar em outras línguas, de profetizar, de ter sonhos. Como isso é gostoso! A gente fica muito mais nutrido, né? Porque quem não experimenta disso. Mas eles vão chegar no destino, eles vão ser salvos em nome de Jesus. Eles não acreditam na ação do Espírito Santo. Nos dons. Ele acredita que o Espírito Santo age na vida do ser humano. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. O Espírito Santo age na vida da igreja. Tudo isso eles acreditam. Mas não dá poder. Eles só não acreditam que uma pessoa pode ter dons, tipo dom de curar, dom de falar em línguas, dom de profetizar. Isso eles creem que esses dons existiram sim, só que só existiram na época dos apóstolos. Para hoje eles não creem na contemporaneidade dos dons. Essa é a doutrina. Queria que ficasse claro aqui na minha mente isso aí, onde é que eles... Entendeu? Eles creem no Espírito Santo, creem na ação. Eles cantam músicas do Espírito, eles não têm problema com isso, creem na triunidade, são defensores teologicamente, está tudo certinho. A questão é até onde que o Espírito Santo agiu distribuindo dons no meio da igreja. Dons de falar em línguas, dons de profetizar, dons de curar. Esses dons nós chamamos de dons pentecostais. Para eles foi só até na época dos apóstolos,
Hoje o Espírito Santo não atua mais na igreja dessa forma. Para eles o Espírito Santo atua convencendo, quebrantando os corações. Ele pode até sim fazer milagres e tal, mas não precisa ser essa coisa tão pentecostal igual nós cremos. É claro que nós que somos pentecostais sabemos que existem muitas meninices do pentecostalismo. Nós sabemos disso. Pessoas que falam em línguas que é da carne, que não é do Espírito. Pessoas que dão profetadas, nós até criamos um nome para isso, né? Fulano deu uma profetada. Deu uma profetada, uma coisa que falou e não cumpriu, né? Vira uma mulher casada, é esse que estou preparando o seu ungido. Não, meu ungido já está há muito tempo já. Então assim, é umas profetadas que a gente vê por aí, né? Que a pessoa põe a mão na cabeça da mulher e fala assim, que Deus possa curar a sua próstata hoje. Aí você, mas mulher não tem próstata, mas dá uma nova então, em nome de Jesus. A gente escuta de tudo, né? Então assim, nós sabemos, nós reconhecemos que existe muita meninice no meio pentecostal, muito exagero, muita coisa que não precisa, nós sabemos disso. É claro que a nossa intenção é sempre manter o equilíbrio espiritual. Nós vamos aprender aqui nessa aula mesmo, fala um pouco sobre isso, que muitas pessoas infelizmente não sabem lidar com os dons que Deus as deu. Elas não sabem lidar nem com o dom de línguas. Tem crente que não sabe lidar com o dom de línguas, não sabe como é que ele funciona, para que serve. E os demais dons também, dons de visão, dons de profecia, dons de fazer milagres, entendeu? São dons espirituais que nós cremos nele, mas infelizmente muitas pessoas não sabem. Então o que nos difere dos tradicionais, que eu falo tradicionais históricos, estou falando das tradicionais pentecostais, não, os tradicionais históricos, é exatamente a questão da crença na contemporaneidade dos dons. Nós cremos que os dons são contemporâneos a nós, que o Espírito continua agindo no meio da igreja e que continua assim, usando pessoas em profecia, usando pessoas em visão, usando pessoas nesses dons espirituais em cura, que Deus de fato usa, revelando o dom de palavra de revelação. Deus continua agindo. Nós que somos pentecostais, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso. E hoje nós vamos então começar a estudar sobre a pessoa do Espírito. É interessante que vários atributos definem uma pessoa, né? Mas nós podemos destacar o intelecto. O Espírito Santo, ele possui intelecto, ele possui a sensibilidade e ele possui também a vontade. Lembrando aos alunos que estão começando agora que esses slides vai para o grupo lá, vocês vão ter acesso a todos eles. Não precisa anotar tudo não, tá certo? É só algumas coisas. Então, sobre o intelecto do Espírito Santo, presta atenção. A Bíblia deixa bem claro que o Espírito Santo possui inteligência, que ele é uma pessoa. Então, quando nós falamos da triunidade de Deus, irmãos, vocês vão ver eu falar muitas vezes triunidade. Eu prefiro usar a palavra triunidade do que a palavra trindade. Vou explicar por quê. A palavra trindade, na sua etimologia, se você for olhar o significado da palavra trindade, significa literalmente 3 divindades. Então por isso que muitos teólogos estão trocando a palavra trindade pela palavra triunidade. Nós temos um Deus triuno. Ele é 3 pessoas, mas ele subsiste no único Deus verdadeiro. É um Deus único. Nós somos monoteístas, não somos triteístas. Temos um Deus único, que ele se subsiste em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, por isso que vocês vão ouvir da minha boca sempre eu falar em relação à trindade. Eu sempre prefiro usar a palavra triunidade ao invés da palavra trindade, tá certo? Nada pessoal, só no termo da etimologia da palavra. Trindade traz a ideia de 3 divindades, e triunidade, Deus triuno, é 3 em 1, tá certo? Então, a Bíblia deixa bem claro que o Espírito Santo ele possui inteligência. Jesus falou que o Espírito Santo iria ensinar e fazer lembrar. Vamos lá para o Evangelho de João? Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 26. O que diz? Alguém encontrar pode ler, por favor. João 14, verso 26, desculpe. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Olha que coisa fantástica, queridos.
O Espírito Santo, ele tem um intelecto, ele ensina, não é isso que o texto está dizendo aí? Mas o Consolador, o Paracletos, a palavra grega aqui é para aquele que está do lado, o advogado, o Consolador, o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Ele vai ser um mestre, vai ser um professor dos que servem a Deus, todas as coisas, e vos fará o quê? Lembrar de tudo que vos tenho dito. Irmãos, quando você depende do Espírito Santo, quando eu estava no seminário, eu ficava pensando assim, às vezes eu assistia umas aulas boas de algumas pessoas, toda aula é boa, né? Mas tem uns que são melhores ainda. E naquela época não tinha tantos recursos igual hoje. Eu comecei o seminário no ano 2000. Então os recursos eram menos acessíveis. Nem todo mundo tinha um smartphone, aliás, não tinha smartphone ainda. Né? Então, se tem um gravador de voz, aqueles gravadores de fita cassete, estava lançando ainda os Walkmans que gravavam. Então, assim, não era igual hoje, você aqui no computador, numa pasta, coloca todas as aulas do pastor Wilson Júnior numa pasta. Era muito mais difícil. Então, assim, tinha coisas que não dava para anotar. Eu ficava assim, não sei que eu vou lembrar disso tudo ainda. Tem tanta informação boa que eu recebi hoje na aula, será que eu vou conseguir lembrar? Irmãos, é surpreendente. Quando você precisa, o Espírito Santo te faz lembrar. Quando você precisa, o Espírito... Tem coisas que eu passo 10 anos sem lembrar daquele assunto. Às vezes um aluno me faz uma pergunta, eu lembro de uma aula que eu assisti há 15 anos atrás, 17 anos atrás. Eu lembro que o professor... vai por esse caminho aqui. Está entendendo? Ou seja, esse que é o papel do Espírito Santo. Ele além de nos ensinar, ele nos faz lembrar. Tem hora, irmãos, você que prega, aqui tem algumas pessoas que já pregam, e alguns de todos vocês vão pregar em nome de Jesus depois de fazer a matéria de homilética, né? Mas é impressionante, às vezes você está aí na frente pregando, você nem programou contar uma ilustração, falar um versículo, falar um assunto, o Espírito Santo te dá naquele momento. Até, pastor, a sensação, nem sei por que eu estou falando isso, mas depois termina o culto, irmão, pastor, eu precisava ouvir o que você falou. Foi a resposta de Deus na minha vida. Ou seja, é o Espírito Santo que conhece quem está falando, que está sendo canal de Deus, e conhece todas as pessoas que estão recebendo a palavra, e vai interpretando, e vai ensinando, e vai esclarecendo. Então o Espírito Santo, ele ensina e faz lembrar. Ele tem sabedoria, inteligência, conhecimento e conselho. Isaías 11, verso 2. Leia para mim, por favor. Isaías 11, verso 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Exatamente, é uma profecia acerca de Cristo. Isaías é um profeta messiânico, e ele fala que sobre Jesus, esse Espírito iria repousar sobre ele. Esse é o mesmo texto que faz coro com o Isaías 61. Esse Espírito de sabedoria, de inteligência, de conhecimento, de conselho, que sabe, que sonda os nossos corações. Então, é esse Espírito, ele tem sabedoria, ele tem inteligência, ele tem conhecimento, e ele dá conselho, orientação. Em Efésios capítulo 1, verso 17, vai dizer: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Porque quem tem o Espírito Santo vai ter um espírito, e seu homem vai ter um espírito que vai ser um espírito de sabedoria, de revelação, de pleno conhecimento dele, porque o Espírito Santo nos dá isso, ele revela a vontade de Deus para nós. Além disso, além do Espírito Santo ser inteligente e ele de fato possuir intelecto, ele também é sensível. O Espírito Santo, ele tem sensibilidade. O Espírito Santo sente e reage. É claro, queridos, preste atenção, tudo aquilo que nós atribuímos a Deus, vamos aprendendo já alguns termos teológicos. Quando a gente fala assim, Isaías 59, por exemplo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa abençoar, nem os seus ouvidos tapados para que possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Vou citar esse texto como exemplo. Deus não é espírito?
Deus tem mão? Não. Deus não tem mão. Só que para que nós possamos compreender, a Bíblia fala que a mão do Senhor é uma forma didática de Deus se revelar. Está entendendo? Isso é chamado de antropomorfismo. O que é antropós? De homem. Morfos, de forma. Então, nós atribuímos a Deus formas humanas. Porque se Deus fosse se revelar tal como Ele é, nós não compreenderíamos. Está entendendo? Então, vamos falar sobre os olhos do Senhor, as mãos do Senhor, os ouvidos do Senhor. Deus está sendo didático conosco para que nós possamos compreender. Está entendendo? Então é chamado de antropomorfismo. São formas humanas atribuídas a Deus. Assim como existem também os antropopatismos. O que é isso? São sentimentos humanos. Sentimentos humanos que são atribuídos a Deus de forma didática para que nós possamos compreender. Então, sendo assim, a Bíblia fala sobre o amor do Espírito Santo, a Bíblia fala sobre a alegria, a Bíblia fala sobre tristeza. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, de forma didática, para que nós possamos compreender que quando eu peco, quando eu não faço a vontade de Deus, isso gera tristeza no Espírito Santo. Então ele possui sentimentos. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, verso 26, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então ele tem gemidos também, ele geme, ele intercede. Então isso mostra a sensibilidade do Espírito Santo. Ele é sensível, ele se alegra, ele entristece, ele intercede por nós. O Espírito Santo também na Bíblia tem vontade. Ele tem vontade própria, é claro, no repartir dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 12, vamos ler lá? Primeiro Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 12. E vai dizer assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem o seu corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados, tá certo? Em um só Espírito, quer judeu, batizados em um corpo, quer judeus, quer... E a todos nós foi dado beber de um só. Quem é então que opera em nós? Voltando um pouquinho aí, olha aí. O verso 6 do capítulo 12. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida. Quem é que está dando então? O próprio Espírito está concedendo as manifestações. A cada um visando o quê? Um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, o quê? A palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito. A outro, no mesmo Espírito. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. E a um, variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Quem é que vai decidir para quem é que vai o dom? É o próprio Espírito que decide. Está entendendo? Então é Ele que gerencia os dons espirituais no seio da igreja. Para um Ele dá a palavra de sabedoria, para outro ele dá palavra de conhecimento, para outro ele dá dom de curar. Tem uma pessoa que tem todos os dons? Não. O Espírito Santo ele distribui. Está entendendo? Ele distribui no meio da igreja conforme a necessidade. Ele tem vontade própria no repartir dos dons.
no perdir ou impedir os nossos desejos e intenções. Então, o Espírito Santo, ele permite aquilo que as nossas intenções, como ele também pode impedir. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 6, ele fala: nós somos impedidos pelo Espírito Santo de pregar em tal lugar. Está entendendo? Tanto que o homem e a mulher de Deus têm que buscar a direção de Deus. Isso é fantástico. Nós vamos lá para Atos. Tem coisas que não gastam muito tempo, mas tem coisas que Deus direciona para a gente gastar mais tempo, né? Olha aqui em Atos capítulo 16. Eu acho fantástico isso, porque o servo e a serva de Deus devem entender que ele deve depender totalmente do Espírito Santo. Olha aí o que diz Atos 16, a partir do versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos por quem? Aqui não é o diabo, não é uma luta espiritual, não é nada, é o Espírito Santo. Eles queriam pregar. Pregar é lícito? Ou se é? Eles queriam cumprir o mandamento de Deus, ir por todo mundo. O Espírito Santo, o crente, até para as coisas lícitas, até para as coisas legais, deve sempre ouvir a voz do Espírito Santo. Não era hora ainda de ir para a Ásia. Está entendendo? Nós somos impedidos por quem? Tem gente que vai evangelizar. Não, vamos evangelizar. Não busca direção de Deus, não ora, né? E tá, vamos agora, no prostíbulo lá, evangelizar, não sei aonde lá. E vai sim. Não é que tem que ir mesmo, mas vá. Busque a direção da liderança da igreja, dos pastores, orem, jejuem, se preparem. Está entendendo? Vê se é tempo de Deus, se é momento de Deus para ir lá. Não, vou sair. Então, calma, busca a direção de Deus. E o Espírito Santo, ele direciona. Então, olha, nós somos impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia. Não, já que o Espírito Santo não quer que a gente vá para a Ásia, vamos para Bitínia então? Vamos. Mas o Espírito de Jesus não permitiu. Aí, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Aí vamos descansar. Então a gente não sabe onde a gente vai ainda. Vamos dormir, não sabe fazer, melhor ficar calado e orar e dormir e descansar, né? Então, à noite sobreveio a Paulo uma visão. Olha, o Espírito Santo agindo. Foi dormir, ele queria ir para a Ásia. O Espírito Santo falou: não. Queria ir então para Bitínia. O Espírito Santo: não. Aí vamos dormir, então vamos descansar. Não sabe onde vamos dormir. Foi dormir, veio um sonho a Paulo, uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele dormiu, teve esse sonho de alguém lá da Macedônia: vem para cá, vem nos ajudar. Assim, olha o que ele vai dizer, que teve a visão, imediatamente procuramos. Está vendo o plural aí? Quem que está junto aqui? Lucas. Procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Está entendendo, irmãos? O homem e a mulher de Deus que é direcionado por Deus ouve a voz. Ele quer pregar, mas até aonde que eu vou pregar? Quando e por quê? Tem que ouvir a voz do Espírito. Queria ir para um lugar? Não. Para o outro? Não. Vai dormir então, espera. Dormiu, sonhou. Um varão macedônio, passa a Macedônia e ajuda-nos. Deus quer que a gente vá para a Macedônia. O apóstolo Paulo levantou, cutucou Lucas: acorda, Lucas, tive um sonho aqui, tive uma direção de Deus. Eu sonhei que um varão da Macedônia falou: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então é Deus, está mandando, vamos, então vamos. E eles concluíram que aquilo era a vontade de Deus, com base nos sinais. Nem sempre Deus manda um anjo, nem sempre Deus fala claro, mas Deus manda sinais. Falou não, sonhou, logo concluíram que era a direção de Deus. Então Deus, ele nos permite. Eu falei semana passada sobre isso, como nós sabemos a vontade de Deus, né? Mas aprenda a ouvir o Espírito Santo. No convidar, o Espírito Santo convida, ele orienta, ele direciona. Tudo isso o Espírito Santo faz. Em relação à vida de Jesus, desde o princípio da vida terrena de Jesus até a crucificação,
o Senhor Jesus esteve intimamente ligado ao Espírito Santo. No nascimento, o Espírito Santo foi o agente na milagrosa concepção de Jesus. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. No batismo, estava lá o Filho sendo batizado. Ali é um dos momentos claros que a gente vê a triunidade de Deus. O Filho sendo batizado, não é isso? O Espírito em forma de uma pomba vindo sobre ele, e ouve-se uma voz do alto: eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Filho sendo batizado, o Espírito sobre ele, e o Pai falando audivelmente para todos que estavam ali ouvindo: eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. No ministério, o tempo todo. Esse texto aí de Lucas, tarefinha para vocês para casa, Lucas 4, 16, 21, é essa historinha que eu contei para vocês no início da aula, que Jesus chegou na sinagoga, né? Olha lá, em casa vocês vão analisar esse texto aí. Hoje eu contei todo o contexto dele, né? Lucas 4, abra lá rapidamente. Já é o Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Quem é que deu? Aquela historinha que eu contei ainda há pouco para vocês aqui. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Falei o contexto histórico para vocês. Que sentou aonde? Naquela cadeira que só o Messias sentaria. Sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, porque olha, o Messias que ia sentar olhou para ele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então o Espírito Santo esteve presente o tempo todo no ministério de Jesus, tanto na unção quanto na tentação. A Bíblia fala que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Até para ser tentado, quem levou foi o Espírito. Está entendendo? Então estava conduzindo o tempo todo a vida de Jesus. E na vida do cristão, para concluir, irmãos, o mesmo Espírito que conduziu Jesus em seu ministério deseja guiar os crentes. Está entendendo? O mesmo Espírito que durante a vida toda o ministério de Jesus esteve com ele deseja estar do nosso lado. Como? Como consolador. O termo grego é parakletos, que é traduzido como consolador, mas no grego traz uma ideia de exortador, advogado, alguém que está do lado, adjunto. Ele se coloca ao nosso lado para nos ajudar. Em Romanos capítulo 8 vai dizer que ele nos assiste em nossas fraquezas. Aquilo que eu estou capengando, não estou conseguindo, o Espírito Santo toma na minha mão e me ajuda. Ele nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos nem como orar. Sabe que coisa fantástica, irmão? Uma coisa que eu acho fantástica, esse texto de Romanos capítulo 8, é como se eu falasse algumas besteiras na minha oração, porque eu não sei porque eu pedi direito, o Espírito Santo pegasse as minhas palavras, as traduzissem do jeito que eu deveria orar mesmo, e levou o Senhor: pai, não dá moral para o Wilson Júnior, não, que está falando besteira. Deixa eu falar o que ele está necessitando mesmo. Ele está necessitando disso aqui. É isso que o texto diz, que o Espírito ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós. Nós não sabemos orar como convém. Às vezes nós oramos só de oração egoísta, só buscando os nossos próprios interesses. Pedimos coisas que, se Deus nos desse, nos levaria para o buraco, e Deus impede que nós as tenhamos. Está entendendo? E enquanto isso, o Espírito Santo intercede por nós, fazendo com que se predomine a vontade de Deus na nossa vida. E essa vontade sempre é boa, agradável e perfeita. Então ele nos ajuda, ele é o nosso professor, ele nos ensina, e ele testemunha acerca de Jesus. Ele convence o homem
da justiça, do pecado e do juízo, tanto em relação a Cristo, que Jesus é justo, que Ele não pecou e que Ele vai exercer juízo sobre toda a terra, como sobre o nosso pecado, que nós somos justificados pelo Espírito. E Ele nos convence, é Ele que nos convence. Está entendendo? Nós precisamos da ação do Espírito Santo para sermos convencidos. E Ele nos guia, Ele nos direciona assim.